Existem 5 coisas que atraem uma mulher, e se você é um homem que tá querendo se relacionar, tá querendo atrair alguma mulher, você precisa saber desses pontos, tá? A primeira coisa que mais atrai, status. Esse status, você pode não ser bonito, mas se você tiver ele, se você tiver um status, você vai automaticamente ser visto como bonito. E o que é interessante de falar a respeito do status, tá? É que status não quer dizer ser o cara mais famoso do mundo, porque hoje nós vemos muito o cara que é famoso, que conseguiu fama, que estourou com a internet, tem muito disso, e aí começa a aparecer um monte de mulher ali pra ele e todo mundo fica pensando, é por interesse e tal. Claro, tem aquela pessoa, aquela mulher que ela vai fazer isso de uma forma consciente, então ela vai ver que o cara estourou, que tá famoso e tal, e ela vai ir em cima disso. Mas tem outras que não estão fazendo isso de forma consciente, sim de forma subconsciente, porque isso é uma questão de sobrevivência. Então a pessoa olha isso e se sente atraída sem entender o porquê tá se sentindo atraída. Ela começa a ver a pessoa como bonita, mesmo que ela não seja tão bonita assim, só porque ela tem um status. Hoje em dia é muito fácil de ver isso, né? O pessoal famoso, o cara nem é tão bonito, tá cercado de mina bonita, é porque ele tem um status. Só que o que é interessante, você não precisa ser o cara mais famoso do mundo, você pode ter status no ambiente e isso já vai ser o suficiente para você. E como é que funciona essa questão de status no ambiente, tá? Por exemplo, se você é gerente de uma empresa, então se você é o dono de uma empresa, você vai ter status nesse ambiente, você vai ter status na empresa. E isso vai fazer com que você consiga ter mais resultado em questão de atração dentro desse ambiente. Porque se você contrata uma mulher, por exemplo, ela vai te olhar como o cara de maior status ali do ambiente. Se você é o dono ou se de repente você é o superior dela. E isso vai fazer com que ela sinta mais atração por você. Ou, por exemplo, se você é popular na escola, ou se você é popular na faculdade, ou se você é famosinho no Instagram, então você tem uma quantidade grande de seguidores, as pessoas falam de você por lá nas redes sociais, isso te traz um status. E com esse status você consegue sim atrair muito mais pessoas, tá? A segunda coisa é a aparência. A aparência é uma coisa que é bem relativa. Então, o que uma pessoa acha bonita, a outra pode não achar bonita. Então, não fique triste se alguém não te achou atraente. Podem ter outras pessoas que achar. O importante é você se cuidar. É claro, existem exceções à regra, por exemplo, tem o cara que faz o Thor, por exemplo. Dificilmente vai ter alguém que vai chegar e vai falar que esse cara é feio. Mas nós que somos normais, vão ter pessoas que vão achar a gente bonito e vão ter pessoas que vão achar a gente feio. Isso é normal, tá? Você não pode se preocupar nem se deixar levar por isso. Mas é claro que existem pessoas que são muito feias, então, pô, vamos buscar pelo menos se cuidar. E apesar dessas questões, você sempre pode melhorar. Indo pra academia, por exemplo, se vestindo melhor, cuidando mais de você. Tudo isso vai fazer com que você consiga ter mais resultados. Em terceiro é dinheiro. Eu sei que sempre que eu coloco alguma coisa aqui falando a respeito disso, de atração, vocês sempre falam que o que atrai de verdade é dinheiro, que é o cara ter carro, o cara ter moto, todo esse tipo de coisa. E sim, esse é um ponto, né? Não é o único ponto, mas é um ponto sim, é muito importante. Só que assim, a maioria das mulheres de fato se atraem por isso. Tá? Elas querem um cara que esteja bem financeiramente. Na verdade, um cara que esteja melhor do que elas financeiramente. Até porque hoje elas são muito impactadas pelas redes sociais, por Instagram, por TikTok, então elas acreditam que o mundo é aquela maravilha 100%. E não que não possa ser, né? Tudo pode acontecer, mas muitas das vezes eles acabam tendo uma visão muito maior das coisas, uma projeção muito maior de resultado, que na verdade não é a realidade do que muitas vivem. E existem sim pessoas que não se atraem por isso, tá? Então vão existir muitas mulheres que não se atraem por dinheiro, mas normalmente as que não se atraem é porque já tem dinheiro. E não que ela seja rica, mas ela já tem uma estabilidade financeira, seja porque os pais ganham bem, por exemplo, ou seja porque ela mesma conseguiu conquistar ali alguma coisa na vida dela e pra ela não é relevante. E aí ela vai priorizar muito mais o cara que tem o status, o cara que tem aparência, o cara que tem esse tipo de coisa, do que o cara que tem dinheiro, porque isso pra ela é irrelevante. Mas a grande maioria, como a gente sabe, vai se atrair por dinheiro. E de todas as opções de atração, isso é interessante,
Essa deve ser a pior, provavelmente é a pior, porque ela quer algo externo seu. Então a pessoa que está com você por conta é, de interesse do dinheiro, essa pessoa ela quer alguma coisa que está fora de você. Ela não é, por exemplo, uma pessoa que quer a sua aparência, a pessoa que quer a sua aparência, ela quer alguma coisa que está em você, que é a sua aparência. A pessoa que quer o seu dinheiro, ela quer alguma coisa externa. Se você passar por alguma dificuldade, a relação ela acaba. E ela não se atrai, porque pelo que muitas pessoas pensam, imaginam, que é ter carro, ter moto, esse tipo de coisa, ela não vai se atrair pelo seu carro 2010 ou sua 160, tá? A gente tá falando de dinheiro de verdade aqui quando eu falo de dinheiro. Claro, existem interesse em todos os níveis, mas quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando de dinheiro de verdade. E uma dica que eu dou é, se você quer só pegar a mina, mostra que tem dinheiro. Ostenta e tal, você vai conseguir mina pra caramba desse jeito. Só que se você quer casar com ela, se você tem uma projeção de futuro, se você é um cara que quer seguir ali um caminho correto, que é o que eu recomendo, inclusive, que você acha uma pessoa da hora e construa uma família ali com ela, mas você precisa saber se ela é realmente uma pessoa certa, aí o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer o completo oposto. Quando você só quer pegar, você tem que mostrar que você tem dinheiro. Agora, se você quer ter alguma coisa a mais ou decidiu ter alguma coisa a mais com essa pessoa, você tem que fazer o oposto. Você tem que dizer que tem um salário muito menor do que normalmente você tem. Muito menor do que o normal. E tem que ver qual que é a relação dela. Se ela vai querer continuar com você, ou então se ela vai ficar meio estranha, ou o que, que ela vai dizer pra você quando você falar isso. E aí você vai ganhar. Se ela tá ali com você por conta do interesse, ou se ela tá com você porque ela realmente gosta de você e vai falar pra você, não, vamos correr junto, vamos fazer o que for preciso pra realizar nossos objetivos. Se ela disser isso pra você, essa é a pessoa certa, vai lá e seja feliz. Agora, se ela disser que não, então daí você já sabe que essa não é uma pessoa ideal, que é uma pessoa que só quer o seu dinheiro. Em quarto, aqui, eu coloquei cinco, inclusive era só quatro. Agora que eu percebi. Mas enfim, não vou mudar isso não. Essa é a opção que salva quem ainda não conseguiu evoluir muito em outras áreas, tá? Que é a personalidade. E eu sei que muita gente agora vai pensar, vai falar, vai comentar e falar, nossa, é balela isso daí, nada a ver, personalidade, elas querem mesmo meu dinheiro, é aparência ali no máximo, aparência e status. Mas é dinheiro e personalidade ninguém liga. E na verdade não, pessoal. Se você sair na rua, você vai ver um monte de cara feio com menina bonita. E muitas das vezes o cara não tem dinheiro e nem status. Então o que, que ele consegue? Ele consegue com a personalidade. Mas o que acontece com a personalidade? A personalidade leva tempo para uma mulher se interessar por você pela sua personalidade. Ela precisa conviver fisicamente com você por bastante tempo. Você não vai conseguir isso em rede social, por exemplo, porque a rede social é uma coisa que é muito de aparência, de status e de dinheiro. E de dinheiro nem tanto, porque dá pra você se passar por ter dinheiro sem ter. Mas é muito de status e aparência. Agora, a personalidade você não consegue passar na rede social. Dificilmente você vai conseguir passar uma personalidade na rede social e também não é uma coisa que as pessoas buscam na rede social. Você só vai conseguir isso em escola, faculdade, trabalho, por exemplo. Esse tipo de lugar onde você está constantemente vivendo com a pessoa. É por isso que existem tantos casos de traição, por exemplo, ou a pessoa larga o cônjuge ali para poder ficar com outra pessoa que conheceu no trabalho. Por conta que no trabalho você está mais tempo com essa pessoa do que você está com o seu próprio cônjuge. E isso faz com que você crie um apego maior a essa pessoa, vocês vão se divertindo, vão rindo um com o outro, daí a pessoa vai gostando da sua personalidade, quando vê ela tá gostando de você, os dois estão se gostando e os dois acabam ficando juntos. Mais uma dica, tá? Não se envolva com mulher no trabalho, por quê? Se depois vocês terminarem, primeiro que pode dar já merda de início, mas se não der e o negócio for fluindo e aí vocês terminarem, continuarem trabalhando os dois no mesmo local, não vai ser uma coisa tão legal, vai começar a atrapalhar no seu profissional e aí vai virar uma bola de neve e vai atrapalhar em todas as outras coisas pra você. Ela vai poder te fazer um ciúme ali, você pode ficar meio mal com isso. E aí, por interferir no seu profissional, vai interferir no seu dinheiro, vai interferir na sua aparência, vai interferir no seu status também. Então, não se envolva, tá, pessoal? Dica que eu dou aqui. E com base nessas cinco coisas que nós sabemos, nessas quatro coisas que nós sabemos que atraem, o que te restam agora são duas opções. Você não joga o jogo, essa é a opção um. Você não joga o jogo e aprende a ser feliz assim.
Então você fica tranquilo, esquece todo esse tipo de coisa, vive a sua vida. Você não vai precisar daí se esforçar tanto, porque você não vai precisar trabalhar a sua personalidade, você não vai precisar ter muito dinheiro, só o suficiente para você poder viver tranquilo. Não vai precisar ter uma baita aparência, tá? Inclusive eu acabei tirando aqui, não sei nem como eu fiz isso. Você não vai precisar ter uma aparência aqui muito boa e nenhum status. Então você vai viver ali pra você, só. Você vai, sei lá, curtir, ficar jogando um videogame, comendo alguma coisa, saindo de vez em quando você quiser, sem nenhuma expectativa. Você não joga o jogo desse jeito. Pra quem é jovem é difícil, pessoal. Pra quem é jovem é difícil. Eu sei que a média aqui do pessoal que acompanha é de 20 e poucos até uns 40 e poucos, então tem pessoas de todas as idades, mas que pra quem tem uns 20 e pouco é difícil ficar sem jogar o jogo. Quando você é mais velho, você tem mais maturidade, né? Você aprende a viver a sua vida e é, viver por você mesmo. Você já passou por muita coisa e tal, acho que é mais tranquilo pra esse pessoal. Agora o pessoal que é mais jovem, ele já fica numa situação mais difícil de viver de não jogar o jogo. Eu digo isso porque eu tenho 20 e poucos anos. Então pra mim, por exemplo, é difícil eu parar de ligar pra minha aparência ou pro meu status ou então eu parar de me importar em fazer mais dinheiro. Ainda é uma coisa que eu ainda não cheguei nesse ponto. Às vezes eu até penso em ficar mais tranquilo, mais relaxado, mas a verdade é que com essa idade ainda é meio difícil. E a que sobra pra quem quer. E eu acredito que na verdade até seja a melhor opção você se desenvolver mais. Que é isso, você se desenvolve em todas essas áreas. Você melhora a sua personalidade, você faz mais dinheiro, você melhora a sua aparência e você melhora seu status aí também. Só que um detalhe, tá? Depois que você se desenvolver em todas essas áreas, não aceite qualquer uma que não estava com você desde o começo. Então, depois, quando você tiver com dinheiro, quando você tiver aí com uma boa aparência, quando você tiver com mais status, quando você tiver, né, com a sua personalidade. Personalidade é uma coisa que já vai estar com você desde o início, basicamente. Não aceite aquela pessoa que não quis nada com você quando você não estava 100%. Ou então não aceite qualquer uma. Escolha bem, saiba escolher a pessoa certa pra você, porque quando você estiver nesse nível, vão ter muito mais pessoas interessadas em você do que tem hoje. Hoje podem ter algumas, mas no futuro vão ser muito mais. E você tem que tomar cuidado pra você não acabar se ferrando, porque uma escolha errada pode destruir seu patrimônio. Então você vai perder dinheiro, você vai perder aparência e você vai perder status, tá? Você só não vai perder. Talvez você até perca a sua personalidade. Sei lá, tem uns caras que entram em depressão, uns negócios assim. Então, pra evitar isso, tá? Toma cuidado, saiba escolher. E é basicamente isso. Você aí, se você tem alguma ideia de outra coisa que também atraia, ou tem alguma experiência sua que você possa relatar aí pra nós sobre alguma situação onde você conseguiu se relacionar com alguém por status, por aparência, por dinheiro, por personalidade ou por outros pontos também. Eu já tive relações em que eu consegui atrair a pessoa por aparência, já tive relações em que eu consegui atrair por status, já tive relações em que eu consegui atrair por dinheiro, já tive relações que eu consegui atrair por personalidade. Normalmente a pessoa sempre se atrai por mais de um desses, né? Mas sempre tem o número um, o principal. Tipo, vai ter mulher que vai se relacionar com você principalmente pela sua aparência, e outras que vão se relacionar com você principalmente pelo seu dinheiro, outras principalmente pela sua personalidade. O ideal, como eu sempre falo, é você focar nas pessoas que são atraídas mais pela sua personalidade, porque essas pessoas vão ser as que mais vão estar ali do seu lado. A aparência pode acontecer alguma coisa e você pode perder. O status é a mesma coisa, o dinheiro é a mesma coisa. A personalidade é muito mais difícil de acontecer. Então é bem mais interessante que você, para relacionamento a longo prazo, seja a pessoa que está interessada na sua personalidade. Personalidade e aparência são os melhores porque é interesse em você, em quem você é, sua imagem e quem você é. Agora, o dinheiro e o status é uma coisa meio externa, né? Então, se você perde ali por algum motivo ou passa por alguma dificuldade, meio que isso acaba. É basicamente isso, pessoal. Deixa aí, comenta aí o que vocês acham sobre essas questões. Se tem mais alguma coisa que vocês acreditam que seja interessante adicionar. E também falem a respeito aí da experiência de vocês. Tenho certeza que isso vai ajudar bastante. E é isso. Até a próxima.